Vamos lá, vamos falar nessa aula sobre os dependentes do regime geral de previdência social. Veja, quanto aos beneficiários do regime geral de previdência social, nós temos, de um lado, os segurados, que têm uma relação direta com a previdência social, quer seja em relação à filiação obrigatória, daqueles que exercem a atividade remunerada, quer ser, então, da relação autônoma direta do segurado facultativo, que, por ato de vontade, se filia à Previdência Social. No caso dos dependentes, eles têm uma relação reflexa com a Previdência Social, indireta. Por quê? Porque eles só vão ter direito aos benefícios e serviços da Previdência Social caso eles comprovem que são o quê? Ligados, dependentes àquele segurado. Então, por trás, do dependente, eu vou ter a figura do segurado da Previdência Social. Então, eu não posso dizer que a relação do dependente com a Previdência Social ela seja uma relação direta e autônoma. Não, pelo contrário, trata-se de uma relação reflexa, indireta, Porque eu tenho que ter a figura do dependente. Bem, em relação à dependência, nós temos a divisão em 3 classes, ou categorias, podemos dizer assim, tá? Podemos dizer assim. Então, a Lei 8.213, ela vai dividir os dependentes em 3 classes, ou também pode encontrar em 3 categorias. E essas 3 classes, elas estão dispostas no artigo 16 da Lei 8.213. Mas no decreto também, elas estão dispostas no artigo 16. Então, na primeira classe estão cônjuge, companheiro ou companheira e filho menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Cuidado para você não se confundir. O filho com deficiência física, se não caracterizar uma deficiência grave, ele não se encontra na qualidade dependente como após os 21 anos. Então, a deficiência ela é intelectual, mental ou deficiência grave, tá? Ou deficiência grave. Na segunda classe, eu tenho os pais. E na terceira, o irmão. Irmão não emancipado de qualquer condição, também menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Viram? Então, no caso do irmão, ele é um dependente de terceira classe. Mas olha os requisitos. São iguais a que tem para o irmão. Para o filho menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Bem, então eu tenho aí as 3 classes de dependentes. Havendo a existência de dependentes na primeira classe, cônjuge, filho, companheiro, companheira, exclui definitivamente o direito a benefícios e serviços aos dependentes das classes seguintes. Então, havendo dependente na primeira classe, ainda que não requeira um benefício, os pais não poderão tê-lo, porque são de segunda classe. Não havendo dependentes na primeira e na segunda classe, pode o irmão vir a ter direito?
Pode, porque nas classes superiores não há dependentes. Então, a existência de dependentes na classe superior exclui definitivamente o direito dos dependentes das classes seguintes. Bom, na primeira classe, cônjuge, companheiro, companheira e filhos, a dependência econômica, ela é presumida. Não precisa comprovar que há uma dependência econômica em relação ao segurado. O segurado do regime geral, ele tem uma remuneração de R$ 4.000, por exemplo. E a sua esposa também trabalha. E, no momento, tem uma remuneração de R$ 10.000. O segurado, então, falece. Ela tem direito à pensão por morte? Sim. Ela figura na qualidade de dependente, embora, né, aos nossos olhos, ela não dependesse economicamente dele. Por quê? Porque ela tinha uma remuneração igual ou mais do que o dobro da dele, né? Mas a dependência econômica, ela é presumida nesse caso. Então, ela terá direito. E essa presunção da dependência econômica do cônjuge, companheiro, segundo a jurisprudência, é uma dependência absoluta. Não pode ser relativa. Tá? Eu posso ganhar R$ 100.000 e o meu marido ganhar 5. Se ele falece como segurado da Previdência do regime geral, ele me dá direito ao recebimento da pensão por morte. Não ganhei nem 100 mil, nada disso, tá? Só na brincadeira. Bem, então, na primeira classe, a dependência econômica ela é presumida. Já os dependentes da segunda e terceira classe, que são os pais, o irmão, tem que sempre comprovar a dependência. Quando eu tenho dependentes na mesma classe, o benefício ele é dividido em partes iguais entre aqueles dependentes, tá? Então, quando eu tenho na mesma classe, por exemplo, a esposa e o filho de 3 anos, calculou o valor do benefício, divide 50% para cada um, metade para cada um, tá? Agora, especificamente, eu vou falar sobre os dependentes de primeira classe. Então, veja lá, cônjuge. Olha, cônjuge é fácil. Não tem que comprovar a dependência econômica, basta comprovar o quê? O casamento. A existência do casamento no momento do fato gerador do benefício, ou óbito, no caso de pensão por morte, ou recolhimento à prisão em regime fechado, no caso de auxílio reclusão. Companheiro ou companheira, também como primeira classe, não precisam comprovar dependência econômica, mas precisam comprovar a relação de união estável. Sim, a relação de união estável. Então, o companheiro, a companheira, né, também de união homoafetiva, tá? Ela vai ou ele vai ser considerado dependente do segurado do regime geral. Bastando comprovar o quê? Bastando comprovar que existe a união estável, ela é presente no momento do óbito ou do recolhimento da prisão do segurado. Segundo o regulamento da Previdência, pelo decreto 3.048, olha só, considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas, estabelecida essa união, né, com a intenção de constituição de família, tá? Observado os impedimentos que o Código Civil impõe, então pessoas que não poderiam manter essa união estável, e desde que comprovado esse vínculo na forma estabelecida no parágrafo
3º do artigo 22 do decreto. Então, tem que comprovar a união estável. Bem, essa comprovação da união estável se faz com início de prova material. Não há possibilidade de comprovar com meramente a prova testemunhal. Então, nesse caso, as provas, né, as provas materiais, elas têm que ser contemporâneas do fato que se quer provar. E elas vão ser produzidas, aceitas, né, a produção da prova material, num período não superior, tá? Não superior a 24 meses anterior à data do óbito, no caso de pensão, ou do recolhimento à prisão do segurado, no caso de auxílio reclusão. Então, se o fulano morreu no ano de 2021, a prova, o início de prova material só pode ocorrer nos 24 meses anteriores à data do óbito. Não posso pegar uma prova aqui, posso até ter para juntar mais com essas. Mas aqui, ó, é importante. Nos últimos 24 meses, né? Não admitindo a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Aí, nesses casos, tem que comprovar que houve esse motivo. Também comprova material. Essa comprovação, ela se faz com a apresentação de, no mínimo, 2 documentos. Quando eu falo, no mínimo, 2 documentos, e grito, é porque antes eram exigidos, no mínimo, 3 documentos. Agora não, no mínimo 2 documentos, tá? E aí, quais são esses documentos? Por exemplo, certidão de nascimento de filho, a vida em comum, certidão de casamento religioso, declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente, nesse caso, como a gente está falando de companheiro ou companheira, né? Estariam incluídos ali como dependente, disposições testamentárias, declaração especial feita por tabelião, né, aquela declaração de união estável, constituição de união estável, prova de mesmo domicílio, prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil, procuração ou fiança reciprocamente outorgada, conta bancária conjunta, registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado, anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados, e assim vai, olha, apólice de seguro, né? Ficha de tratamento, instituição de assistência médica, quer dizer, o plano de saúde, ele é o instituidor e a pessoa está ali como companheira. Então, um desses documentos, e olha aqui, quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. Sim? Então, pelo menos 2. Aí eu volto aqui numa situação, prova de mesmo domicílio. É imprescindível que, para a comprovação da união estável, o INSS é imprescindível a prova do mesmo domicílio? Não. A instrução normativa do INSS reconhece a união estável, mesmo não havendo domicílio em comum. A prova de domicílio em comum é um dos documentos que pode comprovar a união estável. Mas se não tiverem domicílio em comum, isso afasta a condição de companheiro ou companheira? Não, não afasta, tá? Então, aqui são os exemplos de documentos que podem vir a comprovar a união estável. Nós falamos de, no mínimo, 2 documentos, né? Só que o parágrafo 14 do artigo 22 diz o seguinte: caso
o dependente só possua, tá? Só possua um dos documentos que aquele parágrafo terceiro que nós acabamos de verificar, tá? Apenas um, naquele período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito, porque a gente tinha que ter pelo menos 2 ali. Se ele tiver só um nesse período, é possível, tá? Comprovação do vínculo da união estável com a justificação administrativa. O que é a justificação administrativa? É a colheita da prova testemunhal. Então, ele tinha que ter no mínimo 2, mas tem um. Então, se ele tem pelo menos um naquele período, pode comprovar, então, né, corroborar aquela prova com a prova testemunhal, mediante a justificação administrativa. Bem, aqui, então, eu estou falando de companheiro e companheiro, inclusive de uniões homoafetivas. Então, tem ali todos os elementos para comprovar. A questão é o seguinte: quando há um casamento de fato e uma outra relação, ou então uma união estável de fato e uma outra relação que poderia vir a ser considerado união estável pela aparência, né, de unidade familiar, etc., não configura o outro relacionamento como união estável. E, portanto, não vai gerar direitos previdenciários. Mas isso é quando há no mesmo período. Veja que 2 julgados que o Supremo Tribunal adotou, né, julgou os temas 526 e 529 em relação ao que a gente fala de concubinato. Olha, a questão submetida a julgamento no tema 529 foi: quais seriam os efeitos jurídicos ao casamento ou união estável mantida em concomitância com outra união estável? E aí vem o Supremo e fixa a seguinte tese: a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes. Então, aqui, ó. Aqui tem um casamento ou uma união estável. A preexistência impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Então, é no mesmo período. Por isso que a gente diz que concubinato não gera direito previdenciário. Aí veio o tema 526 e submete ao julgamento se haveria possibilidade ou não de reconhecimento de direitos previdenciários a pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada. Então, existe o casamento ali. Veja, é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, a pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara às uniões afetivas resultantes de casamento de união estável, para fins de proteção estatal. Então, o tema 526, os temas 526 e 529, com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, os temas nos dizem o quê? Olha, se houver um casamento ou uma união estável no mesmo período que outra relação,
Essa outra relação não pode ser entendida como uma união estável. Ela é um concubinato. E o concubinato não tem amparo estatal previdenciário, certo? Então, nós temos que tirar. Aí alguém me pergunta assim, mas professor, se na verdade, não havia um casamento, havia no papel, mas eram separados de fato, aí realmente não se aplica, porque aí realmente houve a separação. Esses termos é quando tem o casamento e ao mesmo tempo uma outra união. Tá? Quando há uma separação de fato e a pessoa vai manter uma união estável com outra, sem problema. Ela vai comprovar a união estável e vai ter direito às prestações previdenciárias. Aí a separada de fato ou separado de fato terá direito ao benefício? Se e somente se comprovar dependência econômica. Porque houve separação de fato. Tá? Houve separação de fato. Agora, quando ex-cônjuge, ex-companheiro, quando os cônjuges se divorciam, separam, ou quando, no caso da união estável, os conviventes dissolvem a união. A regra é que eles não serão dependentes do segurado. Não, romperam o casamento, a união estável. Agora, se com a separação, o divórcio, a dissolução da união estável, ficou o segurado ou a segurada obrigado a prestar alimentos ao outro, esse ex-outro continua figurando na qualidade de dependente. Tá? Então, veja, ex-cônjuge, ex-companheiro que tem direito à prestação alimentícia, tá? Direito à prestação alimentícia, figuram na qualidade de dependentes. Por quê? Porque eles têm ali a comprovação de continuarem dependendo economicamente do segurado, né? Economicamente do segurado. Agora, também tem que prestar atenção. Olha, essa súmula aqui do STJ, ela fala bem diferente do que eu estou falando aqui. Não fala? Por quê? A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial, renunciou a alimentos, então ela não recebe, tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Olha, tem direito à pensão por morte, mas ela não tinha alimentos. Comprovada a necessidade econômica superveniente. É essa a tese adotada pela Previdência, pelo INSS? Não. Como que eu faço numa determinada prova? A prova objetiva ela vai vir no sentido seguinte. Olha, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aí vai colocar isso. Ou segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, aí ela vai colocar exatamente assim. Mas a regra, né, é que só fica na qualidade de dependente, ex-cônjuge, ex-companheiro e companheira, quando tem direito à prestação alimentícia. Eu me separo e cada um para o seu lado, ninguém tem direito à pensão. 2 meses depois do divórcio, o meu ex-marido, segurado do regime geral, morre. Poxa, se eu tivesse aguentado ele mais 2 meses, eu teria direito à pensão por morte. O que aconteceu? Não estou na qualidade dependente, porque eu sou ex e sem direito à prestação alimentícia. Tá? Então, a regra que nós vamos usar é essa aqui, que a Previdência entende que o INSS aplica. Mas sabendo que eu tenho o quê? Que eu tenho uma posicionamento
do STJ, simulado inclusive, né? Simulado inclusive. Aí a gente também tem que ter como que eu vou falar? Essa ideia, né? E de ficar aí direitinho, tá? Então, olha, ó, na primeira classe eu tenho cônjuge, já resolvi a situação. Ex-cônjuge, companheiro e ex-companheiro. Qual é o outro dependente de primeira classe? Filho. Filho de qualquer condição. Filho biológico, filho adotivo, filho. Não emancipado, menor de 21 anos. Vamos parar por aqui. Menor de 21 anos. Ah, professora, filho não emancipado, menor de 21 anos. A gente sabe que o filho, ou a pessoa que completar 18 anos, adquire a maioridade. A pessoa é maior de idade. Sim, a maioridade civil, né? A maioridade civil, não a maioridade previdenciária. A maioridade previdenciária se dá o quê? Aos 21 anos. Aqui, no caso, a Previdência optou pelo princípio da especialidade. Vamos aplicar o que está disposto na Lei 8.213 e não no Código Civil de 2003. Tá? O critério aqui é a idade, não é a maioridade civil. É a idade. Ah, então quer dizer que um filho de 19 anos poderá ter pensão por morte do pai? Sim. E se ele tivesse já recebendo, ela terminaria quando ele completasse 18 anos? Não. Iria até aos 21. Tá? Então, é menor de 21 anos e não menor do que 18. Essa idade, ela pode ser prorrogada, tá? Esse direito à pensão ou direito à qualidade de dependente pode ser prorrogado quando esse filho estiver além de 21, né? Tiver mais de 21 anos, mas estiver cursando ensino superior. Não. Olha o que a TNU simulou. A pensão por morte devida ao filho até os 21 anos não se prorroga pela pendência do curso universitário. Imagina o seguinte, o pai morreu, o filho tinha 12 anos de idade. E aí ele vem recebendo a pensão. Ele não é inválido, não tem deficiência, ele sabe que aos 21 anos a pensão vai terminar. Mas quando ele completa 21 anos, ele está no meio da faculdade, cursando a faculdade. E aí ele perde a pensão, sim. Ah, mas não pode alegar que poderia estender até o término do curso? Não. Então, no regime geral, tá? No regime geral, a regra é 21 anos, cessa o benefício do filho. A não ser que ele seja inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Veja só, no caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será comprovada por meio de exame médico pericial a cargo da Perícia Médica Federal. E a deficiência, por meio de avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, mesmo que tenha alegação de ser um filho inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave,
essa situação ela tem que ser atestada, reconhecida, né? No caso da invalidez, pela perícia médica federal e no caso da deficiência, por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Com a reforma de 2019, a emenda constitucional 103 veio a permitir que o segurado, antes de falecer, submeta o seu dependente com deficiência ou invalidez à avaliação, tá? O reconhecimento dessa condição, antes mesmo da data do óbito. Quando chegar na época da concessão do benefício, é que esse dependente será inscrito, tá? É que será inscrito. Aqui, o que a emenda constitucional trouxe foi a possibilidade de ter reconhecido a invalidez ou a deficiência antes mesmo do óbito do segurado, né? E aí fica fácil, porque quando for requerer o benefício, ele já tem lá todos os elementos até quando iniciou aquela deficiência ou aquela invalidez. Isso não impede que ele seja submetido ao novo exame, tá? Então, veja só, o decreto 3.048, ele vai, então, regulamentando o que a emenda constitucional 103 trouxe. Ele diz: a condição do dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave poderá ser reconhecida previamente ao óbito do segurado e, quando necessário, ser reavaliada quando da concessão do benefício, né? Não é que ele vai ficar inscrito como dependente, não é hora de inscrevê-lo, é apenas de quê? De assegurar que ele seja analisado, né, periciado, submetido a uma avaliação. Para quê? Para reconhecer o seu estado de invalidez ou de deficiência. Lá na frente, quando ocorrer o pedido do benefício, né, já tem isso marcado. Pode até ser que nem se submeta a nova avaliação, dependendo do caso, tá? Mas aqui, nesse artigo, não quer dizer que a inscrição do dependente pode ser feita antes do óbito. Não é a inscrição, mas é o reconhecimento da condição de invalidez ou de deficiência. Bem, deficiência não é sinônimo de invalidez ou incapacidade. Quando eu era criança, né, as pessoas tinham aquela ideia que a pessoa com deficiência era inválida. Não, são conceitos distintos. Ser inválido é estar incapacitado para exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Possuir deficiência é aquela pessoa que tem impedimento, né? Impedimento físico, intelectual, mental, sensorial, que vai fazer com que ela não participe de forma plena e efetiva igual aos demais elementos da sociedade. Então, nesse caso, é uma deficiência, mas não é uma invalidez. E aí eu pergunto, se o filho inválido com deficiência intelectual, mental ou grave vão ser, né, nesse caso, o inválido e a pessoa com deficiência, vão ser dependentes, se eles vierem exercer uma atividade remunerada, se eles vierem trabalhar, eles perdem a condição de dependente? Depende. Olha, o filho inválido, sim. Porque se ele começa a trabalhar, a exercer alguma atividade remunerada, né, ele está atestando para a Previdência que ele não é inválido. Já no caso, o filho com deficiência não perde meramente a sua condição, né, por exercer atividade remunerada. Então,
a condição dele de estar exercendo uma atividade remunerada não impede a concessão ou mesmo a manutenção do benefício de pensão. Tá? Ele pode trabalhar e fica, mesmo assim, com direito, permanece com direito à pensão. Tá? Com direito à pensão. Aí alguém vai me perguntar assim, professora, a pessoa, o filho inválido, essa invalidez, ela tem que ocorrer quando? Olha, ela tem que ocorrer, segundo a legislação previdenciária, ela tem que ocorrer antes do filho completar 21 anos. Tanto a invalidez quanto a deficiência. E ela, então, persistir até a data do óbito do segurado. É esse pensamento, essa ideia, né? Essa conclusão que você vai para a prova, tá? Seja do INSS, seja dos tribunais. Agora, se perguntar qual é o posicionamento da jurisprudência em relação ao filho inválido ou com deficiência. A jurisprudência vem entendendo que o filho inválido ou com deficiência de qualquer idade pode vir a ser dependente do segurado, mesmo que a invalidez ou a deficiência ocorra após os 21 anos. Mas tem que ocorrer antes do óbito do segurado. Então, isso é uma posição dos tribunais. Então, eu só vou responder se me perguntarem segundo a posição dos tribunais superiores. Certíssimo? Tá. Agora, eu tenho uma situação dos chamados equiparado a filho. Equiparam-se ao filho e, portanto, vão poder participar junto com os dependentes da primeira classe o enteado e o menor tutelado, tá? O menor tutelado. Mas, para isso, eles devem comprovar dependência econômica. Então, o decreto 3.048 diz lá, artigo 16, parágrafo 3º. Equiparam-se ao filho. Veja, na condição de dependente, de que trata o inciso 1, ou seja, na condição de dependente de primeira classe, exclusivamente o enteado e o menor tutelado. Os dois. Desde que comprovada a dependência econômica. Então, o filho tem dependência econômica presumida. O enteado e o menor tutelado, para entrar junto lá na primeira classe, né, nas mesmas condições do filho, ou seja, menor de 21 anos, ou inválido, ou com deficiência intelectual, mental ou grave, eles têm que comprovar dependência econômica. Bem, aí surge a grande indagação, que é a questão do menor sob guarda. O menor sob guarda não consta na relação de equiparado a filho. Nós não temos previsão na lei previdenciária de que o menor sob guarda é dependente do segurado. E mais, quando nós tivemos a reforma em 2019, está lá assim, equiparam-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Esse caso aí, o que nós tivemos? Né? O decreto 3.048, que veio regulamentar a emenda da reforma, ele traz igualzinho, trouxe a emenda constitucional, né? Somente quem? O menor tutelado e o enteado. Aí você me pergunta, mas professora, nós já tivemos várias decisões, inclusive decisão do Supremo Tribunal Federal em a ação direta de inconstitucionalidade, em que os efeitos da decisão
é para todos, né? Aliás, os efeitos são para todos, erga omnes. Sim, nós tivemos duas ações diretas de inconstitucionalidade. Veja, a 4878 e a 5083, onde o STF, ele assegura ao menor sob guarda o direito à pensão por morte. E agora, como que nós vamos ficar? O menor sob guarda é ou não dependente? O menor sob guarda tem ou não tem direito à pensão por morte? É a pergunta que mais se faz quando nós estudamos a parte de dependentes. Então, veja aqui, o Supremo, em 2021, ele então decide, né, julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade e conferir interpretação conforme o parágrafo 2º do artigo 16 da 8.213, para contemplar em seu âmbito de proteção o menor sob guarda. Então, o ministro Edson Fachin, ele diz o seguinte, olha, nós vamos interpretar a Constituição, o parágrafo 2º do artigo 16, de acordo, tá? Vamos conferir uma interpretação no sentido de que o menor sob guarda deve ter proteção previdenciária. E aí ele vai ficar equiparado a filho. Olha, a data da decisão é de 2021. Mas a ação direta de inconstitucionalidade, ela foi ajuizada anteriormente à emenda constitucional 103. E por ela ter sido antes, tá? Antes, o entendimento que a Previdência deu foi que a análise do Supremo foi numa situação que nem tinha emenda constitucional ainda. Então, tudo bem. É uma decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o INSS vai cumprir. Mas para situações, para óbitos ocorridos até a data da publicação da reforma, até 13 de novembro de 2019. Por quê? Porque com o advento, com a vinda da emenda constitucional 103, o Constituinte quis dizer o seguinte, olha, eu estou vindo depois e estou interpretando que somente o menor tutelado e o enteado são equiparados a filho. Então, aqui, a instrução normativa do INSS, ela passa a aceitar o menor sob guarda como decorrente, como dependente do segurado, com óbito até, o segurado com óbito até a data da publicação da emenda, até 13 de 11 de 2019. Obviamente, comprovada a dependência econômica do segurado, né? E aí ela vai lá na portaria 991 de 2022, que é alterada pela 1080, e coloca lá na portaria da Diretoria de Benefícios o seguinte: o menor sob guarda integra a relação de dependentes apenas para fatos geradores ocorridos até 13 de outubro de 96, data da publicação da medida provisória 1523, reeditada e convertida na 9528 de 97. Então, o que quer dizer? Quando a lei previa, vai integrar a relação. Então, até 13 de outubro de 86. Mas, com essa decisão do Supremo, para óbitos ocorridos entre 14 de outubro de 96 e 13 de novembro de 2019, que quer dizer, a chegada da emenda 103, equipara-se a filho o menor sob guarda, que comprove a dependência econômica, conforme entendimento, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento vinculante das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, o INSS está cumprindo uma decisão que vincula todos, inclusive a administração pública. Mas ele entende que eu só tenho que cumprir até óbitos
para óbitos até 13/11/2019. Por quê? A partir de 14, né, óbitos 14/11/2019, não está valendo. Por quê? Porque aquela ação, ela, então, só analisou uma situação anterior à emenda 103. E aí, olha só, para fins do disposto no parágrafo 1º, né, a guarda consiste no direito definido em juízo de terceiro ficar com a responsabilidade de ter o menor em sua companhia. E já que é menor sob guarda, ele vai perder a qualidade de dependente ao completar 18 anos de idade, aplicando-se todas as demais causas de perda da qualidade dependente prevista no artigo 25. Então, se ele for emancipado, por exemplo, aos 17 anos, né, então ele também perde. Então, olha só, o menor, o enteado, ele vai até os 21. O menor sob guarda até os 18. Por quê? Depois dos 18, ele não tem a guarda, ninguém tem a guarda dele, ele é maior, ele adquiriu a maioridade civil, né? É igual o menor tutelado. A tutela também termina, não vai até os 21. Então, olha, o menor sob guarda perde a qualidade dependente ao completar 18 anos de idade, aplicando-se todas as demais causas de perda de qualidade dependente. Aplica-se também naquela questão lá, até a data da emenda, a todos os benefícios pendentes de decisão, inclusive em fase recursal. Então, nós vamos ter o quê? Entre 14/10/96 a 13/11/2019, tá? 19, nesse caso, vai entender como tendo direito menor sob guarda à pensão por morte, por força de decisão judicial. Não porque tem previsão na lei. E depois dessa data, não, é o entendimento do Supremo. Desculpa, é o entendimento da Diretoria de Benefícios do INSS. Bom? Agora nós vamos falar sobre a segunda classe. A segunda classe, nós temos nela os pais. E eles só vão ter direito ao benefício quando não existir dependentes de primeira classe. Todas aquelas que você acabou de ver, né? E mesmo assim, não havendo dependentes de primeira classe, eles têm que comprovar que eram dependentes economicamente do segurado na data do óbito ou na data do recolhimento à prisão. Tem que comprovar essa dependência econômica. A dependência econômica tem que ser total? Não. Exclusiva? Não. Tá? Esse é o entendimento, inclusive, da Previdência Social. Mas tem que comprovar a prova de dependência econômica, pelo menos com 2 documentos, daqueles que nós já vimos listados ali no parágrafo 3º do artigo 22 do Decreto 3.048. Se essa prova de dependência econômica, que tem que ser feita num período de 24 meses anteriores à data do óbito, se nesse período ele não conseguir 2 documentos, mas conseguir apenas um, pode haver a chamada justificação administrativa, que é o quê? A colheita da prova testemunhal. Tá? Então, pais, dependência econômica. Aí nós temos na terceira classe o irmão. O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Olha, no caso do irmão, a diferença aqui é a seguinte: o filho, ele tem dependência econômica presumida. O irmão não tem, ele tem que comprovar a dependência econômica. O filho está na
primeira classe. O filho é da classe preferencial. Já o irmão, para vir a ter o benefício, ele precisa, primeiro, não ter ninguém como dependente de primeira classe. Não ter ninguém na qualidade de dependente de segunda classe. Aí sim, passa para ele, se ele comprovar, dependência econômica. Ah, professora, tinha sim. Tinha a esposa do segurado, mas ela não precisava da pensão. Então ela não requereu. Não havia pais, mas havia um irmão que o segurado cuidava dele, etc, etc. Tá, comprovado. Ele teria direito ao benefício? Não. Porque não é a inexistência de requerimento, é a inexistência de dependente. Então, havia um dependente, que era a esposa. Então, irmão, ainda que dependesse economicamente daquele segurado falecido, ele não terá direito ao benefício da pensão por morte, tá? Então, cuidado, por quê? Porque as questões, elas são apresentadas de uma família grande, com marido, mulher, filho, filho inválido, filho com deficiência, filho universitário. Aí vem a mãe do segurado, a sogra que dependia economicamente, o irmão, o enteado, aquela confusão. E aí você vai só separando quem realmente é dependente, tá? Quem realmente é dependente. Então tem que prestar atenção nesse sentido. Bem, esses dependentes, sejam de primeira, segunda ou terceira classe, eles só vão ser inscritos perante a Previdência Social. Então, vai haver o quê? A formalização do vínculo dele com a Previdência Social no momento em que ele for requerer o benefício, tá? Então, a inscrição, ela só é feita no momento do requerimento do benefício. E aí, nesse caso, os dependentes preferenciais, que documento que eles vão apresentar? Cônjuge, certidão de casamento. Filhos, certidão de nascimento. Companheiro ou companheira, documento de identidade, certidão de casamento, se eles foram casados com a verbação da separação judicial ou do divórcio, né? Ou as provas, se não for esse caso, as provas que comprovam a união estável, que é pelo menos 2 documentos daqueles lá listados no parágrafo 3º do artigo 22. Por quê? Porque toda essa classe preferencial, né, ela não vai ter que comprovar dependência econômica. Aí eu tenho equiparado ao filho. Equiparado ao filho tem dependência que comprovar. Então, dependência econômica comprovada, né? Essa aqui, comprovar. Esses aqui, ó, cônjuge, companheiro e filho, presumida. Dependência presumida. Então, equiparado ao filho, quem é? O enteado e o menor tutelado. Aí eles vão apresentar a certidão de nascimento dele, né? No caso do tutelado, a tutela, né, concedida, a certidão judicial de tutela. O enteado vai trazer a certidão de casamento do segurado, né, com a mãe ou com o pai dele, e o nascimento dele, comprovando a dependência econômica. Aí vão se inscrever, vai requerer o benefício e aí se inscreve perante a Previdência Social. No caso dos pais, eles comprovam essa condição como? Com a certidão de nascimento do segurado, né? E o documento de identidade deles, porque está vendo lá pela certidão que são os pais. O irmão, pela certidão de nascimento. Lembrando que os pais, o irmão, tem que comprovar, além disso, a dependência econômica. Bem? Agora presta atenção. Imagine uma situação seguinte. O filho de 18 anos tenta matar o pai.
tentativa de homicídio. É condenado. O pai não morre. Essa condenação transita em julgado. E o filho já tem 20 anos. O pai morre. Filho menor de 21 anos, não emancipado. O pai o perdoou pela tentativa de homicídio. Mas mesmo assim, esse filho não terá direito à pensão por morte do pai. Com a condenação com trânsito em julgado pela tentativa de homicídio contra o segurado, no caso o pai dele, ele é definitivamente excluído da condição de dependente. Então, veja, será excluído definitivamente da condição de dependente aquele que tiver sido condenado criminalmente com sentença transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso nesse caso. Então, vai ser condenado como autor, coautor ou partícipe de homicídio. Então, o cara morreu, mas um homicídio doloso. Ou então, tentativa de homicídio, tá? Tentativa de homicídio. Cometido contra a pessoa do segurado, salvo os incapazes e inimputáveis, porque aí não precisava nem colocar, porque ele não vai ser condenado, tá? Ele é inimputável, incapaz. Então, veja, qual é a pegada aqui que pode haver? Homicídio, somente doloso. Homicídio culposo, não perde a pensão. Imagine eu, meu companheiro, viajando. Eu estou ao volante, eu estou dirigindo. Por uma imprudência minha, ocorre um acidente. E, nesse caso, o marido morre. Eu sou cônjuge, tem direito à pensão por morte? Tem. Se eu for condenada, o homicídio aí não é doloso. Eu não tive a intenção de matar. Por um ato de imprudência ou de imperícia, né? Eu fui culpada pelo acidente, mas eu não tive a intenção de matar a pessoa, matar o segurado. Então, eu vou ser condenada como autora de um homicídio culposo e não doloso. E, nesse caso, ainda que a sentença já tenha transitado em julgado, eu não perco o direito à pensão, porque o homicídio foi culposo. Tentativa de homicídio. Esquece, é tentativa de homicídio exclui. A sentença já tem que ter trânsito em julgado. Se falar assim, está em recurso de apelação, ainda não perdeu a qualidade de dependente, não, tá? Porque tem que ter o trânsito em julgado. Bom, perda da qualidade de dependente ocorre. 1. Para o cônjuge, pelo divórcio, separação judicial ou de fato, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos. Meu marido foi embora, mas não divorciou. Simplesmente separamos de fato. 5 anos depois ele morre, já tendo uma companheira. Pode ter certeza que ela vai ter direito à pensão. E se eu requerer, eu posso até ter, porque eu dolosamente omiti informação. Mas se essa companheira se insurgir contra a minha cota e comprovar que eu já estava separada de fato e não tinha direito à prestação alimentícia, eu sou excluída da qualidade de dependente. Agora, quando é separado judicialmente ou divorciado, se não tiver lá o direito à prestação alimentícia, não é dependente, não terá direito ao benefício, tá? Também perde a qualidade de dependente quando houver a anulação do casamento, tá? A anulação do casamento.
ocorre o óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. Então, esse caso é do cônjuge. No caso do companheiro, da companheira, pela cessação da união estável, sem direito à prestação alimentícia. Ex só fica na condição de dependente se tiver prestação alimentícia. Vai namorar um divorciado, uma divorciada. Você já fica ali pensando na condição. Tem ex. Já não é muito bom. Mas tendo, ela recebe ou não prestação alimentícia? Não recebe. Melhor, não vai dividir no futuro a pensão por morte com você, né? Se recebe prestação alimentícia, já é ruim. Ah, mas ela recebe prestação alimentícia dos filhos. Então, a prestação, o alimento não é para ela. A pensão é dos filhos. Então, ela também não é dependente, né? Porque esse é uma dúvida muito comum. Ah, a fulana separou, recebe a pensão do filho. É dela? Foi dada para ela? Não, foi dada para o filho. Ela, como representante do filho, ela vai receber. Aí, nesse caso, ela não é dependente para fins previdenciários. Vamos lá. Olha, o filho, o irmão, o enteado e o menor tutelado, né? Ele vai perder a qualidade de dependente quando ele completar 21 anos. Não é o caso da maioridade previdenciária? 21 anos. Agora veja, se ocorridas, ou nessas hipóteses aqui, se ocorridas antes de 21. Olha só. Se antes de 21 o filho casa, ele já não é mais dependente. Imagine o seguinte, o filho casou-se com 20 anos. Com 20 anos e 6 meses, o pai falece. Olha, ele tem menos de 21, ele vai lá requerer pensão. Só que ele vai levar a certidão dele, né? Ele é casado. Ele casou antes dos 21, então ele perdeu a qualidade de dependente. Bem, olha, se ocorrido o início do exercício de emprego público efetivo. Emprego público efetivo. Antes dos 21 anos. No último concurso, ou melhor, no concurso do INSS de 2022, um dos nossos alunos, com 18 anos, seu primeiro concurso, foi aprovado. Olha, a partir do momento que ele entrou em exercício, ele deixa de ser dependente dos seus pais no regime geral. Por quê? Porque antes dos 21, ele passa a ocupar emprego público efetivo. Tá? No caso dele, não é nem emprego, é cargo público efetivo. Tá? Bem, mas se ele estiver empregado na padaria, né, aí a instrução normativa, ela vai aceitá-lo como dependente, porque fica muito difícil de comprovar, e a IN fala até mesmo assim, se aquela remuneração que ele recebe lhe daria plenas condições de ser independente. Então, por isso que o decreto veio o quê? Início do exercício de emprego público efetivo. Constituição de estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Essa questão de ter economia própria é que é difícil de ser comprovado. Né? Então, a própria IN falou, olha, vamos ficar só com a questão do emprego e do cargo efetivo. Mas se vier do jeito que está aqui, você vai colocar que perde a qualidade de segurado, porque talvez o examinador fale, segundo
o regulamento, a lei, né? Ele não, nem no edital consta o pedido do conhecimento da instrução normativa. D. Concessão de emancipação pelos pais ou por um deles na falta do outro, por instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença judicial, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, a emancipação, nesse caso, vai fazer perder a qualidade de dependente. E no caso dos dependentes com invalidez ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o que vai ocorrer? Eles perdem a condição de dependente quando cessar a invalidez, cessar a deficiência ou for afastada a deficiência intelectual, mental ou grave. E todos os dependentes são excluídos quando falecem. Lógico, professora, sim, mas está na lei, está no decreto e nós vamos colocar pelo falecimento, tá? Parágrafo 1º desse artigo. O filho, o irmão, o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos 3 últimos, irmão, enteado e menor tutelado, se inválidos ou tiverem deficiência intelectual, mental ou grave, não perderão a qualidade de dependentes, desde que a invalidez ou a deficiência tenha ocorrido antes de uma das hipóteses previstas no inciso 3. Então, antes. Olha, antes do casamento, antes do início de exercício efetivo, emprego, antes da Constituição, ou seja, tenha ocorrido antes da emancipação. Então, eles vão continuar, tá? Então, para isso, a data de início da invalidez ou da deficiência terá que ser estabelecida pela perícia médica federal. Então, olha, não perderão a qualidade de dependentes desde que a invalidez ou a deficiência tenha ocorrido, olha, antes deles completarem 21 anos, né? Ou antes de haver aquelas hipóteses ali que fariam ele perder a qualidade, o casamento, o emprego público, a emancipação, etc. Imagine o seguinte, um filho inválido, cola grau, nível superior, aos 22 anos de idade, e é inválido desde o nascimento. Ele perde o direito do benefício que ele estiver recebendo, pensão, auxílio reclusão? Não. A colação de grau, embora ela seja uma das causas de emancipação no Código Civil, ela não está aqui, ó, no inciso 3, ó. Ao completar 21 anos de idade, ou nas seguintes hipóteses, se ocorrerem anteriormente à idade: casamento, início de emprego público, né? Ou constituição ou emancipação. Não tem colação de grau. Então, a colação de grau, seja o filho sem invalidez, sem deficiência ou não emancipa na Previdência, para o benefício previdenciário. Tá? Não emancipa para o benefício. Vai continuar. E para fechar a questão dos dependentes, nós temos uma situação muito específica, que é a situação do cônjuge, companheiro e companheira, quanto à duração da pensão por morte. Olha só, eles, indubitavelmente, eles são dependentes preferenciais. São dependentes de primeira classe, com dependência econômica presumida. Ok. Mas até quando eles vão receber a pensão por morte? Caso, né, o seu companheiro, cônjuge, faleça, ou a sua, né? Até quando? Então, nós temos aqui
analisar a duração da pensão por morte. De quem? Do cônjuge, companheiro ou companheira. A regra geral é que a pensão vá durar 4 meses. A regra geral é 4 meses. Professora, não vai receber vitalício? Não é regra geral, é exceção. Por que a regra geral é por apenas 4 meses? Veja, vai durar 4 meses se o segurado, na data do óbito, o segurado, não é o pensionista não, o segurado não tiver 18 contribuições ou 2 anos de casamento ou união estável, tá? Não tiver. Então, ele não tem né, ou 18 contribuições ou 2 anos de casamento ou união estável. Imagine, um casal recém-casado, 6 meses, um deles morre de uma doença rara. E essa doença não era relacionada ao trabalho. Infelizmente, o pensionista e cônjuge, companheiro ou companheira, vai ter pensão por morte? Sim, porque figura na condição de dependente. Mas terá apenas por 4 meses. Olha aqui. Ó, duração de 4 meses. Se óbito ocorrer sem que o segurado tivesse 18 contribuições, ou então, se ele não tinha pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. Tá? Se faltar uma dessas, não tem jeito. Vai ser por 4 meses. A não ser que esse segurado tenha morrido de acidente. Que tipo de acidente? Qualquer um. Ou então, o pensionista, cônjuge, companheiro ou companheira seja inválido ou com deficiência. Então, veja só. A regra geral é que pelo menos vai ter por 4 meses. Tá? Essa pensão, ela dura mais do que 4 meses? Pode. Ela pode durar 3, 6, 10, 15, 20 anos. Ou chegar a ser vitalícia. Mas, para isso, o segurado, quando morrer, ele tem que ter necessariamente 18 contribuições mais 2 anos de casamento ou união estável. Tá? 2 anos de casamento ou união estável. Bem, aí eu digo que a regra do mais. Ele tem 18 contribuições mais 2 anos de casamento ou união estável. Se ele completa na hora da morte essas condições, eu tenho que olhar, então, a idade do pensionista. Quanto é que a esposa ou esposo, o companheiro ou companheira tinha no dia que ele morreu? Quantos anos? 28. Aí eu venho aqui e vejo 28. Então, o benefício vai ser pago por 10 anos. Professora, eu estou com a lei aberta e está me falando que 28 anos vai ser... tá certo. 28 vai estar ali mesmo. Mas que, por 10 anos, seria entre 27 e 29. Eu estou errado? Está. E aqui seria 44 anos ou mais. Eu estou errado? Está. Está por quê? A lei, quando veio, trouxe exatamente as idades que nela estão descritas. Porém, a própria lei diz que essas idades podem ser alteradas, aumentadas, por ato infralegal. Quando, após 3 anos da lei,
houver um incremento, pelo menos de um inteiro, na expectativa de sobrevida do brasileiro. E aí pode aumentar na mesma proporção, um lá, um cá, na idade. Então, por isso que você vai confiar em mim e vai perceber que é essa a tabela, tá? Essa é a tabela. Aqui, ó, antes da portaria de 2020, final de 2020, era realmente essa tabela igual a que consta na Lei 8.213. Mas com óbitos a partir de janeiro de 2021, eu já aplico a nova tabela. Tá? A nova tabela. Então, é essa aqui que você vai utilizar se fosse o óbito hoje, por exemplo. Bom? Bem, então, no mínimo 4 meses, quando não tiver 18 contribuições ou 2 anos de casamento ou união estável. Vai ter por 3, 6, 10, 15, 20 anos ou vitalícia, quando for a regra do mais. 18 contribuições mais 2 anos de casamento ou união estável. Mas eu tenho uma outra situação, que é a situação daquele segurado que, mesmo não tendo as regras do mais, 18 e 2 anos de casamento ou união estável, o cidadão, o indivíduo, morre de acidente. Se ele morrer de acidente, eu não dou pensão apenas por 4 meses. A pensão vai ser do mesmo jeito que a tabela da regra do mais. Então, veja o que eu coloquei aqui para você. Se o óbito for decorrente de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou doença do trabalho, eu coloquei porque está na lei, porque doença profissional e doença do trabalho são acidentes do trabalho. E eu coloquei qualquer acidente, então pega tudo, né? Então, se ele morrer de qualquer acidente, mesmo não tendo 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável até o óbito, não vai ser a pensão por 4 meses. Vai ser quanto? 3, 6, 10, 15, 20 anos ou até vitalícia. Então, a pensão vitalícia, ela ocorre quando? Quando o segurado, ao falecer, já tinha completado 18 contribuições e, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável, e seu cônjuge, companheiro ou companheiro, na data do óbito, tinha 45 anos ou mais de idade. Ponto. Ou então, esse segurado morre de acidente, qualquer um. Tem que ser acidente do trabalho? Não, qualquer um, tá? Qualquer acidente. E aí o pensionista tem, naquela data, 45 anos ou mais. Ah, mas ele não tinha nem 6 meses de casamento. Não tem problema. Ele morreu de acidente. Então, é lembrar o seguinte: se eu tenho menos de 2 anos de casamento e o segurado com quem eu me casei tem menos de 18 contribuições, se ele tiver que morrer, que ele morra de acidente. Aí, dependendo da minha idade, eu tenho a pensão por mais do que 4 meses. Você imagina a sua idade, 35 anos, né? Então, 35 anos, se ele morre de acidente, 15 anos de pensão. Sem precisar ter o quê? 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável. Tá? Então, isso aí é uma situação. Bem, se o cônjuge, companheiro ou companheiro, na data do óbito, já estiver inválido ou com deficiência, vai estender o benefício até cessar a invalidez ou a deficiência. Ah, mas não. Ele ficou inválido ou apresentou uma deficiência no curso do recebimento da pensão. É só pedir
a pensão para a condição de inválido ou pessoa com deficiência, porque não pode cessar, mas o INSS tem que saber. Então, essa invalidez, essa deficiência, ela pode já existir na data do óbito do segurado ou ela iniciar enquanto o cônjuge, companheiro, estiver recebendo a pensão. Porque aí só vai cessar o benefício se cessada a invalidez ou afastada a deficiência, tá? Se era inválida, essa invalidez cessou daí a 2 meses. Vai cessar o benefício? Depende. Se ela não tivesse inválida, por quanto tempo ela receberia? Ah, ela receberia por 4 meses. Então, vai garantir os 4 meses. Ah, não, ela ia receber por 10 anos. Ainda que a invalidez dela cesse no 5º ano, vai receber por 10 anos. Então, o cessar a invalidez ou afastar a deficiência, ultrapassados os prazos que ela teria ou ele a pensão de qualquer maneira, tá? Então, por isso que fala assim, nesse caso, há que se respeitar o prazo mínimo de 4 meses ou daquela tabela, né, 3, 6, 10, como que é? 10, 15, 20 anos, se ocorrer a cessação da invalidez ou da deficiência antes, né? Porque se ele não era inválido, ele teria direito àquilo, por que que ele vai vou cessar antes, tá? Então, a pegada aqui numa questão de situação hipotética é, quando na questão falar que fulano morreu de acidente, imediatamente você exclui a possibilidade de 4 meses do cônjuge, companheiro ou companheira. Morreu de acidente. Pronto. O outro erro que pode ou pegada é que falar que só terá direito à pensão vitalícia se o acidente for do trabalho. Errado. É qualquer acidente, passa eu aplicar a tabela, tá? Basta eu aplicar a tabela. Essa tabela, professora, de 3, 6, 10, 15, 20 anos vitalícia, é para qualquer dependente? Não. É para cônjuge, companheiro e companheira. Tá bom? Cônjuge, companheiro, companheira. Então, eu tenho a regra geral, 4 meses. Se, na data do óbito, o segurado não tinha 18 contribuições ou 2 anos de casamento união estável. Pode ter um e não ter o outro. 4 meses. Pode ter esse e não ter esse. 4 meses. Não tem os dois. 4 meses. A não ser que o segurado faleça de acidente. Ponto. A regra do mais. 18 mais 2 anos de casamento união estável. Aí vai para a tabela. Acidente, morte por acidente, qualquer, vai a duração pela tabela, tá bom? Então, aqui as pessoas se confundem muito, por quê? Porque elas pensam assim, acidente do trabalho. Não, no regime geral é acidente de qualquer natureza. Dependendo do regime próprio, dependendo de qual ente federativo, aí a gente muda. Mas, no geral, pensão concedida pelo INSS, o acidente é qualquer um, que leva a aplicação da duração para 3, 6, 10, 15, 20 anos ou mesmo vitalícia. Certíssimo? Então, prestar bastante atenção aqui na condição de dependente. E aí eu tenho que olhar a situação do segurado na data do óbito e a idade do pensionista, né? Cônjuge, companheiro, companheira. Agora, não me fala a causa-morte. Não me fala. E não tem 18 contribuições ou não tem 2 anos de casamento, aí eu já vou na regra geral, eu já vou direto para 4 meses. Porque a vitalícia vai exigir, além da idade, 45 anos ou mais do pensionista, que o segurado falecido tenha deixado
pelo menos 18 contribuições e tenha 2 anos de casamento união estável até a data do óbito. Tá certo? Então, ficamos aqui na condição de dependente.